Bem, gente, pela primeira vez, a Comissão Cidadã de Inquérito vai mostrar para vocês o esqueleto de um canal que foi usado pela esquerda para divulgar as manifestações do- dos brasileiros em 2022, depois das eleições. Vocês vão ver nesse vídeo agora, né, a técnica que foi usada para criar o 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro já foi um projeto pensado a partir de 2021, depois que o- a esquerda americana fez o 6 de janeiro lá no Capitólio, em Washington, para tentar tirar a direita do poder e prender Donald Trump. Então, o, o modelo foi exportado para o Brasil. E, a partir de 2021, com a chegada do Biden ao poder, foi construindo esse discurso de, olha, tentativa de golpe, Bolsonaro quer dar golpe, aquela coisa toda, entendeu? Já preparando o ambiente para eles fazerem o que eles fizeram no 8 de janeiro. Porque eles iam fazer isso nas eleições e iam provocar essa reação para os brasileiros, entendeu? E como aqui não tem um Capitólio, né, eles falaram, não, aqui nós vamos fazer pior. Vamos mandar, nós vamos colocar a gente no Planalto, no Congresso e no STF. O negócio vai ser aqui nós vamos fazer uma arrepio geral. Então eles tinham que fazer, entendeu? Essa, essa manipulação de provocar o Bolsonaro durante o processo, tentar minar o máximo possível o governo dele, né, tá, judicialmente, tudo mais, aquela, né, judicialização do processo político. E aí eles construíram um ambiente propício, né, para quando acabar o projeto, as eleições, o povo ir para a rua manifestar e eles colocarem os pessoal na frente dos quartéis. Então tudo isso foi construído, sabe? Tudo isso foi construído. E agora eu vou mostrar para vocês o esqueleto de um dos canais que foram protagonistas, né, no chamamento para manter, né, esses quartéis generais, quer dizer, esse acampamento no QG, né, atraindo brasileiros para lá. Então, todo mundo foi manipulado o tempo todo. E continua sendo, até hoje, entendeu? Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que foi fazer esse filme do pai dele, né, ele não teria ambiente para conseguir patrocinador no Brasil. Você tem aí o caso da Avan, você tem aí o caso da IP. Nenhuma empresa, né, colocaria dinheiro no Brasil que não, que, que, que não ia sofrer represária do sistema, né, desse sistema aqui que controla o país. Para quê? Porque o filme do Bolsonaro é uma propaganda política da direita. Eles não iam deixar fazer isso. O fato do Vorcaro aparecer como patrocinador sênior, o primeiro e quase o único, depois ele largou pelo meio do caminho, ele foi lá para não deixar o filme acontecer, ele foi lá para melar o filme, entendeu? Porque o Vorcaro e o Banco Master era do quintal do governo Lula. Então isso está. E aí o Flávio não tinha outra alternativa. Ele falou: pode, eu quero fazer um filme do meu pai, eu tenho que captar. Então o Vorcaro, né, amando do Lula, vai lá e fala que você vai patrocinar. Patrocina e depois você faz uma lambança lá para o negócio não acontecer. Bem, então vamos mostrar esse canal que é muito importante e depois eu volto a comentar. Vamos lá? Esqueleto de um canal que foi um dos protagonistas da divulgação, né, das manifestações de 2022. Esse site, que tem um nome agora mais internacional, né, chama Javier, Rave, sei lá o que, canal. É, vamos entrar aqui, ó, para vocês terem a idade dele. Olha. Esse canal nasceu no dia 2 de novembro de 2022, ou seja, a eleição foi no dia 30 de outubro, né? E no dia 2 de novembro esse canal foi aberto. E, e ele teve 70 mil inscritos nesse período. Depois ele não ganhou mais nada.
Esses 70 mil foi especificamente para esse fim, para cobrir as manifestações. Ao todo, eles têm 81 vídeos e chegaram a 11.839.906 visualizações. Tudo isso foi durante a manifestação. Depois da manifestação, esse site desapareceu, tá certo? Esse título aqui, ó, que está escrito aqui em cima, mostra que ele mudou a atividade, né? Ele coloca aqui: bem-vindo ao canal, explore o mundo da saúde, beleza e bem-estar conosco, com análises perspicazes, conselhos de especialistas e dicas para uma vida mais saudável e feliz. O que aconteceu? Perdão. Esse canal que cobriu as manifestações de 2022, depois das eleições, o dono dele vazou do Brasil. Mas não vazou no mesmo dia do 8 de janeiro, não. Ele foi lá no quartel. Vou mostrar aqui, ó, que depois que no dia esse vídeo aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Aqui ele faz um tour lá no QG, onde era o acampamento. Põe uma música legalzinha e tal, e tem 4,9 mil visualizações. Isso foi divulgado há 3 anos atrás. Vou até tirar o áudio aqui, para não dar problema para a gente aqui de. Ó, 4,9 mil visualizações há 3 anos. Esse vídeo foi postado no dia 16 de janeiro. Então, esse canal que deu uma cobertura ampla, né, para fazer a cobertura das manifestações do 8 de janeiro, depois foi lá, né, filmar ó, que está tudo limpinho, que não tem mais nada, entendeu? Olha lá, olha, como se estivesse tudo tranquilo, entendeu? Como se tivesse assim. Aí, gente, voltamos ao normal. Agora vamos voltar ao canal, tá certo? Ele deixou aqui, ó, esses vídeos aqui, ó. Esse 1, 2, 3, 4. Dos vídeos da manifestação que ele deixou, ficou esses aqui, ó. E esse aqui que eu achei na época, no dia da manifestação, no dia 8 de janeiro, que eu mostrei para vocês, entendeu? Que tinha os infiltrados lá. Ó. Essa cena aqui é muito peculiar do comandante, do militar, falando com os infiltrados que estavam lá. Então ele foi lá filmar. Ele foi lá só para isso, para filmar, parou o carro e saiu. Entendeu? Aqui, ó. Aqui ele chegando. Ó. Aí ele foi lá e tudo isso ele transmitiu ao vivo. E deixou. Esse ele deixou. Entendeu? Ó, por quê? Porque nessa hora, os infiltrados que ficavam fora do QG, mais ali na cabeceira da Avenida do Exército, eles não se misturaram, eles foram concentrando ali. E esse cara foi lá dar uma cobertura para isso, o dono desse canal, entendeu? Aí depois que ele deu a cobertura, ele pegou e foi embora. Tá. Então, esse vídeo que eu divulguei na época, no dia 8 de janeiro, na parte da manhã, eu copiei esse vídeo, denunciei e falei, ó, tá tendo infiltração. O outro vídeo importante que ele colocou e deixou foi aquela chegada dos caminhões que aconteceram lá. Que eu tenho até uma suspeita que muitos caminhões aí também eram de infiltrados. Entendeu? Que era tudo para fazer mídia, para né, chamar o povo para frente do QG. Bem, esse foi um dos. E esse aqui foi no dia 9 de novembro de 2022. O outro foi esse aqui, ó, que ele deixou. Esse aqui foi no dia 5 de novembro de 2022. Ó, ele fazendo propaganda das pessoas chegando no QG. Tá vendo? Ó, fazendo propaganda das pessoas chegando no QG. Tá certo? E o outro vídeo é esse aqui, ó. Acabou
acabou mudar tudo. Manifestação com chuva e no carro em Brasília. E aqui, ó, foi no dia 16 de novembro. Então, esse foi os vídeos que ele deixou, entendeu? Ó, lá no QG, ele filmando lá de noite. Ó, ele ficou lá, tá certo? Agora vamos ver que interessante. Vou descer aqui, ó, você vai ver depois desses vídeos, os vídeos, vamos entrar aqui no playlist de vídeo deles. Ó, aqui, ó, só tem agora produto em inglês na área de saúde. Ou seja, ele vazou e está se dando bem aonde é que ele esteja. Eu cheguei a mandar uma mensagem para ele, perguntei se está tudo bem com ele. Ele respondeu que estava tudo bem, né? E perguntou, eu falei que eu estava com interesse no vídeo e perguntou qual vídeo. Aí eu expliquei que, olha, eu era da Comissão Cidadã de Inquérito, que a gente está fazendo um estudo sobre as imagens do 8. Daí ele não me respondeu mais nada. A gente manda pergunta para ele e ele não me responde mais nada. Tá vendo? E você percebe que as visualizações aqui, ó, já 2 anos, 151 visualizações, 45 visualizações, 57 visualizações. Ou seja, ele postou aqui, mas ele não deve ter ganhado dinheiro com isso, não. Entendeu? Tá vendo? Ó? Tudo com visualização baixa, ó, 39, 22, né? Por quê? Porque ele tinha um público que era o público brasileiro, tá certo? Agora, vou pegar aqui os vídeos que estavam em alta. Os que estão em alta são esses aqui, esse aqui e esse aqui, que ele não tirou, entendeu? Esse da manifestação, no dia 8 de janeiro, que ele estava lá, deu 274 mil visualizações. Esse aqui, olha o quartel, gente. Manifestação agora em Brasília. Deu 8.800 visualizações. E esse aqui, à noite, deu 7.300 visualizações. Depois, a próxima dele foi esse aqui, ó. Então, ele esteve em Brasília. Ó, esse aqui, cadê? Tem um que ele mostra, né, ao vivo. Brasília, o QG vazio. E se eu pegar aqui pelos mais antigos, vocês vão ver, ó. Pelos mais antigos, né? Esse aqui, ó, há 2 anos. Então, ele ficou sem mandar vídeo. Só foi mandar vídeo em 3 de maio de 2024. É certo que ele foi colocar o canal no ar. E essa menina aqui está fazendo uma propaganda do canal, ou do que ela está vendendo. Olha, se ela é a dona do canal, eu não sei, mas ela está aí, né? Pode ser que ela está tentando viver disso. Não sei se o dono desse canal é homem, se é mulher. Agora vamos para o playlist, que essa pessoa não apagou as playlists, entendeu? E nas playlists é onde acontece tudo aqui, ó. Brasília ao vivo. Então, essa playlist aqui é onde ele dava a cobertura diária. E assim, o dia inteiro mandando ao vivo, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui do lado direito, está a quantidade de vídeo que ele colocou, tá vendo? Foram 36 vídeos, né, ao longo desse período que ele mandou, entendeu? E, a, e aí, ó, manifestação agora à noite, Brasília, ao vivo. E aí, vamos aqui para a lateral, que na lateral a gente consegue ver mais sobre os vídeos. Então, vem. Acabam de chegar milhares de. Entendeu? Isso aqui já deve ser sobre o 8 de janeiro. Porque ele bloqueou até as informações aqui, informações sobre manifestação na capital federal. Você coloca mais aqui, ó. Milhares de manifestantes se reúnem em frente à sede do quartel-general do Exército, setor militar urbano em Brasília, vestidos de verde e amarelo e carregando a bandeira do Brasil. Os participantes cantaram o hino nacional brasileiro, tal. Mas aí não tem mais um número de visualização porque ele apagou.
entendeu? Mas como era uma transmissão ao vivo, essas imagens ele tem, entendeu? E aí ficava assim. Aqui, ó, acabaram de chegar milhares. Acabou mudar tudo. Manifestação com chuva. Brasília, 10/12. QG do Exército, Brasília. Cacique preso. Aconteceu tudo isso. Ou seja, ele estava lá na esplanada no dia que prenderam o cacique Xererê. E essa turma que estava na esplanada era a turma dos infiltrados. Aqui, ó, dia 12/12/2023. 2022, tá vendo? A gravação dessa transmissão ao vivo não está disponível, entendeu? Então, esse aqui, ó, era um dos que divulgaram, que patrocinaram, né, o- os eventos do 8 de janeiro, quer dizer, o chamariz para levar o pessoal para lá. E aqui tem Brasília, o mundo inteiro está olhando, está de olho. Aí vem, agora, mais reforço, Exército Brasília. Brasília emocionante, o que aconteceu no QG? Brasília, desistir jamais. Aí você vai vendo aqui, ó. Movimentação em Brasília. Esse dia, urgente. Assista antes da censura, Brasília, aconteceu essa noite, Brasília. Então você vai vendo aqui, ó, é tudo chamamento, ó. E se você for ver o tempo que esses vídeos ficaram no ar, cada vídeo desse aqui, ó, olha aqui, ó, vamos começar com o número 2. Está marcando ali, ó, 11 horas e 53 minutos de transmissão. O número 3, 1 hora e 13 minutos. O número 4, 31 horas e 35 minutos de transmissão. O número 5, 18 horas de transmissão. O número 6, 24 horas. Ou seja, ele ficava direto chamando o pessoal. Então, eu tenho para mim que esse canal aqui tem 90% de chance de ser, entendeu? O pessoal que ajudou a promover aquela palhaçada lá para incriminar pessoas inocentes. Porque quem faz o chamamento, quem faz a divulgação e mantém um canal desse, com essa visibilidade toda, entendeu? Vamos voltar aqui para o canal aqui, ó. Então, esse canal o dono desse canal, que hoje não está no Brasil, está operando em outro país, né? Criou esse canal justamente para incrementar aquilo que o Alexandre de Moraes falou em dezembro, né? A gente ainda tem muita gente para aprender e muita gente para multar, né? Então, esse é um dos esqueletos do que ficou, né? Olha aqui, ó, a playlist aqui, ó, sobre o QG, tá vendo? 63 vídeos ao todo. Tá vendo? Brasília ao vivo, 24/63. A gravação dessa transmissão e tal. Você vai passando aqui, ó. Você vai entrando aqui e ele tirou do ar. E fica esse aqui, ó. Veja, acabou mesmo. QG do Exército. Vamos ampliar esse aqui. Vamos ver se a gente consegue ampliar esse aqui. Ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo parece que é a glória, porque ele está lá filmando, entendeu? A Praça dos Cristais totalmente limpa, vazia, e isso ele fez no dia 16 de janeiro, entendeu? Talvez ele ficou muito manjado pela exposição dele, pelo tempo que ele ficou aí. Ele falou: vou vazar, porque eu pego o meu dinheirinho e vou ficar bem lá, né? Porque eu fiz o meu missão dada, missão cumprida. Posso estar errado, mas eu tenho 90% de chance de estar certo, tá certo? E olha aqui, nos comentários que tem desse vídeo, pesadelo essa eleição, pesadelo onde a gente luta para acordar e não consegue. Aí tem bandeirinha do PT, aí tem um monte de coisa, né? A luta precisa continuar, temos que ser resilientes, pai e tal. Então, vocês conheceram um dos esqueletos que ajudaram a fomentar aquela armadilha para prender pessoas inocentes e dar 4 anos de legitimidade para um governo que não merecia estar aí, tá certo? Então, espero que vocês tenham
gostado de ter visto essa exposição. Eu fiz um espelhamento aqui na tela para vocês conhecerem o canal, depois vocês podem ir lá visitar, né? Assim foi o chamamento, entendeu? E aí, quando você tem, por exemplo, nos vídeos que a gente já fez recentemente, o pessoal falando assim: "Ah, BIM colocou, né, 33 alertas, né, de chamamento para invasão dos prédios dos três poderes. Mandou para o G. Dias, né? Mandou para a Secretaria de Segurança, mandou para o Flávio Dino. Quer dizer, o governo Lula sabia disso. Por quê? Porque as redes sociais estavam convocando, entendeu? Então, o serviço de inteligência falou: ó, estão falando que vão invadir e ninguém vai proteger nada? Vocês vão ficar aí, né, botando os guardinhas de bonezinho de pano na cabeça para ficar lá na frente né, da Praça dos Três Poderes? Vocês vão segurar a tropa, né, em casa, deixando sobre aviso? Nada de prontidão? Você vai segurar, né, a Força Nacional dentro do Palácio da Justiça lá até a turma acabar de quebrar tudo? Então, essa questão da prevaricação, entendeu? De não dar importância, né, da omissão, era o efeito colateral do golpe mal feito que eles fizeram. Por quê? Porque se eles não tivessem essa estrutura de mídia, né, dessa milícia digital na internet, fazendo esse chamamento para o pessoal se envolver com isso, entendeu? E participar, esse movimento não se sustentaria, principalmente até 8 de janeiro. Então, muitas pessoas foram atraídas. E você vê pela data que começou a divulgação desse material, entendeu? Então, esse dono do canal, ele estava lá na prisão do Sererê, porque a turma do QG não ia para a esplanada dos ministérios. Porque se eles estavam na frente do QG, é porque eles tinham medo das instituições. Eles falaram assim: o Brasil foi dominado, nós levamos um golpe. As instituições, né, foi assaltada por um grupo político aí que não interessa para a gente, que não era o que tinha ganhado. Então, o pessoal aceitava ir para frente do QG, mas não, a turma que era mesmo contrária ao governo não aceitava ir para frente lá da esplanada. Por quê? Porque ali não tinha a quem recorrer. Eles só tinham esperança. Quem achava que tinha que lutar para defender o Brasil, a esperança era nas Forças Armadas na época. Então, ninguém ia ali para frente da Praça dos Três Poderes. Para falar para quem? Falar para o Planalto? Falar para o Congresso? O Congresso estava em recesso, tinha acabado a eleição e tal. Então não tinha sentido ficar ali. Mas não. O que eles fizeram? Eles colocaram o pessoal manifestando ali na frente do QG, na frente da esplanada, no dia da diplomação, para criar aquele alvoroço lá, tacar fogo nos ônibus, entendeu? E fazer aquela prisão do Sererê. O Sererê, coitado, foi um índio que foi usado para isso, entendeu? E aí eles criaram aquele estigma de que o bolsonarista é violento. Tinha que fazer ali. Não tinha como fazer isso no QG, entendeu? Eles não iam prender, fazer uma arruaça lá no QG, botar fogo lá no QG. Eles tinham que fazer isso lá em Brasília, lá na sede dos Três Poderes, lá na rodoviária, lá no shopping, entendeu? Queimar ônibus ali, porque ali não tinha polícia do exército. Ali eles podiam fazer isso. Então, esse canal que você viu é o esqueleto do que foi planejado para fazer o 8 de janeiro, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 983 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Se você não se inscreveu na TV Del Rey, se inscreva, meu amigo, porque esse aqui é o único canal do Brasil que tem essa visão, né, mais específica sobre o que acontece no Brasil. Os outros, você está nas duas bolhas ali e tal, embora a gente tenha uma inclinação mais para a direita,
mas a gente tenta trazer esse olhar, sabe, sem colocar paixões, para você entender o Brasil, tá bom? Agradecendo a turma do Pix aí, que já me mandou Pix ontem também, né? Os pingadinhos estão chegando, e com isso a gente vai conseguir pagar a janta, porque o almoço já está pago. Um abraço, fique com Deus.